Não resta outra opção a não ser lutar nas ruas. Com todas as consequências, só é possível acabar com ele através de um processo contra-revolucionário com todas as consequências. Bem-vindos confidenciais. Esta é uma notícia de última hora sobre a situação que está acontecendo na Espanha, uma situação limite de emergência nacional. Depois de 8 anos de governo de Pedro Sánchez, mais de meia dúzia de juízes investigam o entorno do presidente. Esposa, irmão, todos estão no banco dos réus, alguns de seus colaboradores mais diretos estão na prisão. E a isso se soma a investigação por 7 crimes contra José Luís Rodrigues Zapatero. O que vai acontecer? O que a sociedade civil pode fazer para combater essa tendência corrupta? Sabemos que Sánchez quer se perpetuar no poder e é preciso impedir isso. Mas como? Apenas €2,03 por mês, proteja-se com CyberGhost VPN. Senhores, como contamos nos últimos dias, foi descoberto o que a imprensa já havia adiantado. Sánchez criou um sistema clandestino para atacar juízes, jornalistas, promotores, guardas civis, policiais, todo aquele que investigasse seu círculo. Enquanto Rodrigues Zapatero acumulava joias em seu cofre e está sendo investigado pelos Estados Unidos por suposta lavagem de dinheiro do narcotráfico da Venezuela. O que pode acontecer em alguns dias ninguém sabe, mas precisamos saber onde estamos. E de vez em quando, quem mais me ajuda nisso é uma mente brilhante, escritor, jornalista e amigo. Dom Eduardo Garcia Serrano. Como vai o senhor? Pois tão bem quanto vejo o senhor, meu queridíssimo Castilhão Confidencial. Vejo o senhor muito bem, muito bem. O mal que combatemos nos mantém, porque outra coisa já não dirá. Sim, efetivamente. Não há melhor modo de viver do que a luta. A luta pela verdade e pela justiça. Dom Eduardo, o senhor imaginava tanta coisa sobre o círculo de Sánchez e Zapatero? Não. Pois, meu querido Alberto, não é que eu imaginasse mais ou menos, tanto ou menos, não é? É que eu, me perdoe a presunção, conheço muito bem a história do PSOE, a história mais que centenária do PSOE. Já sei que isso pode surpreender muitos dos nossos seguidores, porque o PSOE há 50 anos tem se dedicado muito a expandir uma imagem sua. Lembremos do Zapatero dizendo que ser socialista é ter muito pouco e dar tudo, não é? Uma imagem que é uma mistura entre São Francisco de Assis e o Padre Damião. O PSOE é uma organização criminosa. O PSOE é a máfia. A diferença entre a máfia espanhola, ou seja, o PSOE, e a máfia italiana, o berço da máfia na Itália, é que na Itália a máfia é ilegal, né? Ela impregna tudo, mas é ilegal. Existem promotorias antimáfia, existem organizações do Estado dedicadas a perseguir o crime organizado e de vez em quando são organizados macroprocessos contra a máfia, né? Que acabam decapitando os magnatas da máfia do momento, que são imediatamente substituídos por outros. Que máfia? A máfia na Itália é ilegal. Na Espanha é legal. Na Espanha, a máfia é legal. Na medida em que o PSOE é legal, não só é legal, mas também conta com as bênçãos políticas, institucionais e de financiamento do Estado espanhol. O Estado espanhol financia a máfia, ou seja, ao PSOE. Não nos enganemos, estamos vendo muitas coisas. Sim, é verdade. Com certeza é verdade, não se pode negar. Graças, entre outras coisas, ao trabalho imenso, incomensurável da Guarda Civil, da UCO. Mas não nos esqueçamos que, no âmbito judicial, Suas Excelências começaram a mexer o traseiro debaixo das togas, a pedido dos Estados Unidos, do Ministério Público da França e do Ministério Público da Suíça, não é? Se não fosse por essas 3 instâncias internacionais, Estados Unidos, França e Suíça,
Eu duvido muito, que a justiça espanhola, que está em sua imensa maioria ajoelhada diante do poder político e arrastando as togas pela poeira do caminho, como chegou a dizer o atual presidente do Tribunal Constitucional, teriam movido um só dedo. Mas, amigo, acontece que, como você mencionou, entra em cena os Estados Unidos, entra em cena toda a poderosa DEA, não é? A organização, a agência norte-americana mais importante na perseguição ao narcotráfico em todo o mundo. E a DEA sabe, como você sabe, querido Alberto, e como eu sei, como sabe qualquer um de nós que tenha um mínimo de inquietação e curiosidade, que o narcotráfico é o principal negócio de determinados estados, entre eles a Venezuela, que o narcoterrorismo é quem financia a máfia. Por isso a DEA tem como principal alvo José Luís Rodrigues Zapatero. E José Luís Rodrigues Zapatero é o PSOE? É o PSOE em toda a sua plenitude. É curioso. Nesse telefone do dono agora foragido da Plus Ultra, Rodolfo Reis, aparece um WhatsApp. Eles sabem que Zapatero vai dar a eles o resgate de 53 milhões e ele escreve para um sócio da Plus Ultra: o parceiro do Zapatero vai nos apoiar. E o outro responde: viva a esquerda, caramba! Ou seja, conseguir 53 milhões de dinheiro público para tapar buracos em um financiamento absolutamente ilegal, para enviar esse dinheiro a paraísos fiscais. Isso, para eles, é viva a esquerda, caramba! Que é como dizer, entre nós temos que nos apoiar porque conseguimos tudo. E é assim até hoje, não é? Na Espanha, ninguém dos que participaram disso, e o Conselho de Ministros estava cheio, ninguém foi para casa. Ninguém, nem vão embora. Vamos ver, o resgate da Plus Ultra é uma decisão colegiada do Conselho de Ministros. Todos que faziam parte daquele Conselho de Ministros que assinou, que aprovou o resgate dessa companhia, que não é mais do que a mula que traz a droga da Venezuela de Caracas para Madrid e de Madrid para Caracas e leva o que for necessário. Como? Porque essa era única e exclusivamente a finalidade dessa companhia Plus Ultra, com 4 aviões alugados que voavam menos que um avestruz para trazer o quê? Bom, agora já sabemos. Cocaína, divisas para lavar dinheiro e para trazer joias, que é outra forma de pagamento. Não é mesmo, José Luís Rodrigues Zapatero? Outra forma de pagamento em espécie. E então o Conselho de Ministros em pleno aprova um resgate de 53 milhões de euros para essa companhia, sob o argumento de que é uma empresa estratégica. Uma companhia com 4 aviões alugados, não próprios, mas alugados, e que representa 0,03% do tráfego aéreo espanhol. Acontece que é uma companhia estratégica? Porra, com 0,03% do tráfego aéreo espanhol. Plus Ultra é uma empresa estratégica. Plus Ultra é o traficante que transportava de Caracas para Madrid e de Madrid para Caracas tudo o que é ilegal e cabe nas bolsas do PSOE e do regime de Maduro. Isso precisava ser mantido ativo. À costa, claro, do bolso dos espanhóis. Você acha que eles assinaram esse resgate por desconhecimento ou porque levaram uma parte? Estou convencido de que eles participaram da divisão do butim. Absolutamente convencido. A prova é que Pablo Iglesias continua até hoje. Na Espanha, hoje, ele já não é praticamente ninguém, é um Zé Ninguém que tem uma taverna. Essa é a sua fachada. Mas Pablo Iglesias passa mais tempo no México e na Venezuela do que em Madrid.
Pablo Iglesias apareceu agora na TV mexicana. É verdade, e o apresentaram, bom, como se fosse o próprio Péricles ou von Bismarck na televisão mexicana, como um campeão da esquerda internacional que vem ajudar o México, como dizia a apresentadora. Eu vi isso há uma semana. A apresentadora dizia, da pátria mãe, e ele respondia que, como na Espanha a esquerda já está suficientemente estabelecida, a missão dele, a missão política dele, é consolidar a esquerda na América Latina, como ele mesmo chama. E nessa dança, Pablo Iglesias está como maestro de orquestra vindo da velha Europa, algo que fascina os hispano-americanos e os norte-americanos. Vem da velha Europa e isso já lhe dá uma aura de sabedoria e eficácia. Como somos? Sanches, neste verão, anunciou que vai tirar 5 semanas de férias. E eu não sei se são férias ou se ele pensa em fugir. O que você acha? Eu acho que nessas 5 semanas, aliás, não há um único trabalhador espanhol do rei para baixo, exceto Sanches, que aproveite 5 semanas seguidas de férias no verão, isso para começar e para continuar. E eu acho que ele vai usar esse tempo para preparar sua estratégia para se perpetuar no poder. Porque, à medida que os processos judiciais vão mordendo seus calcanhares e vão cercando seu círculo mais íntimo, que é sua família, o irmão dele, que tem deficiência mental, e sua esposa, ou seja lá o que for, ele precisa se blindar cada vez mais e vai usar essas 5 semanas para se blindar a curto prazo. E quando uso o termo a curto prazo, estou pensando em 2027 e nas próximas eleições. Ele vai tramar para voltar a governar a partir de 2027. E para isso ele cometeu uma canalice incalculável, que é a lei dos netos, pela qual os netos, bisnetos e até tataranetos dos espanhóis que cruzaram o Atlântico por qualquer motivo, mesmo tendo cruzado o Atlântico há muitos anos, vão ter direito a voto na Espanha. Estamos falando, veja, de 2.800.000 pessoas que, sem o menor vínculo com a Espanha, além do sobrenome que têm, que não conheceram a Espanha, que não sabem nada sobre a Espanha, vão ter direito a voto. Vamos supor que desses 2.800.000, apenas 10% vote. 280.000 votos. Esses 280.000 votos mudam o resultado de uma eleição. E esse é o seu jogo, planejar a prostituição do censo eleitoral espanhol para se perpetuar no poder. E foi isso que principalmente o incentivou a cometer essa canalice perturbadora do censo eleitoral espanhol. Resultado das últimas eleições autonômicas na Andaluzia, de fato, eles perderam nas urnas, na apuração inicial eles perderam, mas o voto do exterior, o voto dos andaluzes residentes no exterior, foi ganho majoritariamente pelo PSOE. Você extrapola esse resultado para uma eleição geral com a lei dos netos, com o voto dos imigrantes regularizados ilegalmente, principalmente os muçulmanos do Maghreb, que você mencionou outro dia. O CIS indica que vão votar majoritariamente no PSOE, sem dúvida. Em quem, se não for? Isso garante que ele permaneça perpetuamente na Moncloa. Por isso, em todas e cada uma de suas intervenções públicas, ele diz que a execução dice que estará en el poder desde o poder 27 e mais, e além. É isso mesmo, é verdade. Isso, senhor Eduardo, todos nós entendemos claramente e eu não vejo uma ação contundente da oposição para barrar isso. Há algumas horas, denunciamos neste programa que foi encomendado o software do censo eleitoral a uma empresa que pertence a um ex-deputado do PSOE.
ou seja, coisas que são vergonhosas, né, que são escandalosas. Onde está a oposição firme que se posiciona e diz: aqui estão tentando cometer uma fraude eleitoral? Eu não vejo. A oposição firme que você reclama, querido Alberto, está procurando o peso do bom PSOE. Estamos cansados de ouvir Feijó reclamar o peso do bom PSOE para negociar com esse bom PSOE. Acabamos de sair de uma eleição na Andaluzia. O seu candidato e vencedor nessas eleições, Moreno Bonilla, passou toda a campanha eleitoral reivindicando o PSOE bom. Temos uma oposição liderada pelo partido mais bobo, mais burro e mais covarde da história da Espanha, que é o PP. Então o PP está convencido de que o PSOE, que é a máfia, mas não de agora, há 145 anos desde a sua fundação, é a máfia. PSOE convencido de que existe um PSOE bom. E é preciso achar esse PSOE para estabelecer uma espécie de pacto entre a social-democracia e o Partido Popular que leve Feijó ao poder, e assim não sujar as mãos, não se comprometer tendo que fazer acordo com o Vox, com a extrema-direita, com os nazistas, com os fascistas. Porque o Partido Popular adotou a visão do Vox e eles ficam morrendo de medo, porque são uns covardes democráticos, esses pepezinhos de merda. Eles buscam um PSOE bonzinho para evitar acordo com o Vox. Porque nas comunidades ainda dá. Não podemos fazer acordo, também não vai além das fronteiras naturais, dos limites naturais dessas comunidades. E bom, então fica por isso mesmo. Mas no governo da nação isso já é outra coisa. E então estão procurando o PSOE bom. Por isso não denunciam a manobra verdadeiramente perversa da perturbação através da lei dos netos e da regularização massiva de imigrantes ilegais. Para que votem no Partido Socialista. Porque o PP, esse partido de covardes, acha que denunciar isso é uma rejeição total do sistema e não tem coragem suficiente politicamente falando para levar adiante essa rejeição total do sistema. Pelo menos para mudar o sistema por dentro. Me informam que depois do verão, Sanches vai começar uma ação de golpe de Estado. Ele vai espalhar rumores de que, com a ajuda de alguns juízes e promotores, a direita e a extrema-direita querem dar um golpe de Estado legítimo contra seu governo. E ele está buscando a confrontação nas ruas. Por exemplo, está acelerando a despenalização das ofensas ao rei, ao exército, à polícia, aos juízes, aos sentimentos religiosos. As humilhações às vítimas da ETA já nem sequer são crime. Eles estão buscando essa confrontação nas ruas. Como devemos agir nós que sabemos quem ele é, o que faz e somos pessoas pacíficas? Porque sair às ruas, sim, mas é que nós, quando saímos, não jogamos nenhum papel no chão. Como devemos agir? Olha, provavelmente você vai se surpreender com o que eu vou te dizer, mas chega um momento em toda a sociedade, em toda a nação, em todo o povo, que não resta outra alternativa a não ser agir. Bem, se manifestar com todas as consequências, as manifestações pacíficas. De senhoras que vão à manifestação com o ABC debaixo do braço, a bandeirinha da Espanha e que não deixam nenhum lenço de papel no chão. E que depois voltam para tomar o aperitivo. Na Viena Capelanes ou em qualquer outro lugar de muito prestígio, essas manifestações não levam a nada. Chega um momento em que tentam tirar a liberdade dos povos, tentam tirar o futuro deles e tentam acorrentá-los. Isso sim, misericordiosamente, com argumentos falsamente democráticos, mas embrulhados no papel de seda das invocações à democracia. Não resta outra alternativa senão lutar nas ruas. Com todas as consequências.
Porque só esses processos contra-revolucionários, e digo bem contra-revolucionários, são capazes de acabar com o processo revolucionário. Bem, é verdade que fornecido em pequenas doses, mas constantemente que estamos sofrendo a esse processo revolucionário, só se pode acabar com ele com um processo contra-revolucionário, com todas as consequências. E acho que estou me explicando com clareza suficiente, com todas as consequências. O senhor Eduardo está reivindicando um 2 de maio? Um 2 de maio, exatamente. Um 2 de maio? Não tem outra. Você já me ouviu inúmeras vezes, porque já conversamos sobre isso 1000 vezes, você e eu, tanto no ar quanto fora do ar, que nesse processo em que estamos imersos de perturbação da nação espanhola, de acabar com a nação espanhola e, portanto, com a liberdade, porque liberdade e nação são conceitos que andam juntos. Contra esse processo só se pode combater por meio de um processo contra-revolucionário. Mas claro, se as forças políticas que estão nessa oposição e que mandam as senhoras da missa de domingo para a Praça de Colón, a cada 3 ou 4 meses, repito, com o ABC debaixo do braço, depois tomam um aperitivo em Viena, capelães não são capazes de entender isso e de enfrentar a solução necessária. Não vamos chegar a lugar nenhum. Não vamos chegar a lugar nenhum. Estamos às portas do ano 31. Falta um pouco mais de 5 anos. No ano 31 centenário da proclamação da Primeira e da Segunda República, se não impedirmos antes, vai acabar tudo. Tudo. Todo. Vão aproveitar esse centenário, por isso Pedro Sánchez diz até 27 e além, até 31, para acabar com o processo revolucionário que começaram com a chegada de Zapatero ao poder e com sua aliança com os comunistas do Podemos, Sumar e os separatistas de Chapela e de Barretina. E estão todos nesse processo. E o rei? O rei, então, nesse papel que ele mesmo se atribuiu, renunciando ao seu papel constitucional de arbitragem e mediação, porque isso de que o rei não tem importância nenhuma constitucionalmente é falso. É falso. O rei tem um papel de arbitragem e de mediação. E todos nós gostamos de futebol. Um árbitro para uma partida. Um árbitro marca pênalti. Um árbitro expulsa um jogador ou quantos achar necessário do campo de jogo. Expulsa até o treinador, enviando-o para a arquibancada ou vestiário. Isso é um árbitro. O rei, em sua função de mediação e arbitragem, poderia perfeitamente, com a Constituição em mãos, quando Pedro Sánchez se apresenta a ele pela primeira vez para pedir que, como rei, apoie seu governo. Frankenstein, o primeiro deles, com Pablo Iglesias, ter dito simplesmente: olhe, senhor Sánchez, o senhor me traz um governo que é apoiado pelos comunistas, detestados em toda a Europa. Detestados em toda a Europa. Além disso, há uma diretiva do Parlamento Europeu de setembro de 2019 que obriga todas as nações-membros a dar aos partidos comunistas exatamente o mesmo tratamento que ao partido nazista. Porque é um partido tão genocida e criminoso quanto o nazista. E a eliminar de todas as suas praças, de locais públicos e de todas as suas ruas qualquer referência a qualquer líder comunista. Mas além disso, o senhor se apresenta com o apoio dos inimigos da Espanha, daqueles que querem destruir a nação espanhola, os separatistas catalães e os separatistas bascos, além do apoio da ETA. Vai embora e dentro de uma semana, como eu sou o árbitro, dentro de uma semana o senhor volta com outra possível aliança. Essa eu não abençoo. Porque a Constituição me concede o papel de arbitragem e mediação,
E a partir deste momento vou tentar mediar com outras forças políticas para que apoiem você. Mas não posso apoiar este governo. O rei apenas assinou. Assinar um governo sustentado por aqueles que querem destruir a nação espanhola e pelos comunistas. Além disso, pelos assassinos da ETA. Com seu comando parlamentar, Bill. Ou seja, se não fizermos algo, a sociedade civil e nós vamos continuar no sofá, como o senhor sempre diz, como cracas, vamos acabar vendo a Terceira República em 2031, daqui a poucos anos, com Sanches como presidente? Eu não tenho a menor dúvida. Eles aprenderam com a derrota deles em 1939, aprenderam uma lição que estão colocando em prática sem pressa, sem pausa e de forma magnífica. Do ano 31 ao ano 39, nesses 8 anos, tentaram fazer da Espanha a primeira república bolchevique, a primeira república soviética do sul da Europa. Esse era o objetivo. E fizeram isso de forma brutal. Fizeram isso de forma brutal. E não deu certo para eles. Não deu certo para eles. Eles aprenderam com a teoria do entrismo de Gramsci, não é? E a partir da morte de Franco, com a institucionalização da democracia, eles se infiltraram na democracia para destruir essa democracia gradualmente. Gradualmente. Sem grandes alardes, sem milicianos de macacão e Mauser pelas ruas matando a torto e a direito. E fizeram isso, como o grande Gramsci lhes ensinou, infiltrando-se nas grandes instituições do Estado, preenchendo-as com seus próprios agentes. A justiça, a magistratura, o ensino, os meios de comunicação e o exército. Eles tiveram 50 anos para isso. E está dando resultado para eles. Porque à medida que eles foram contaminando, envenenando, infestando as grandes instituições, as instituições capitulares do Estado, a direita, que era quem deveria se opor a isso, foi assumindo os princípios democráticos da esquerda. Foi assumindo os princípios filosóficos dessa esquerda e, portanto, foi se enchendo de complexos e de medos. Porque a esquerda soube usar muito bem o adjetivo fascista, o adjetivo franquista. E a direita espanhola tem medo de que, ao levantar essa questão, seja chamada de franquista ou fascista pelo parlamento, desde a bancada do PSOE, desde a bancada do Sumar, desde a bancada do Podemos, e nem preciso dizer, desde as bancadas dos separatistas catalães e bascos. E então, como eles têm muito medinho disso, foram assumindo paulatinamente todas as teses ideológicas que a esquerda foi lhes fornecendo. Enquanto isso, colonizava as instituições do Estado para dar o golpe final, que é a proclamação dessa república multinacional de Estados Ibéricos, e isso veremos no ano 31. Já estou ouvindo vozes com essa mensagem do entorno de Sanches há meses e o objetivo é sempre o mesmo: destruir este país. Que poucos somos nós que o defendemos, um punhado de militares, guardas civis, promotores, jornalistas. Parece que somos a minoria, mas eu acho que não, que somos muito mais, não é? Sim, somos muito mais, mas esses muitos mais que te apoiam, que te seguem em massa, a você, a jornalistas como você, os poucos que existem, que se contam nos dedos de uma mão de um aleijado, aliás, depois ficam sentadinhos no sofá. Porque são aventureiros de sofá, assim como nós. E vocês acham, volto a repetir, que uma manifestação multitudinária a cada 3 ou 4 meses na Praça de Colón é suficiente para mostrar força? E a esquerda e os separatistas caem na risada e com razão.
e a prova da incompetência, da covardia, da liderança política dessa Espanha à qual você apela e que é a que nos segue. É tudo o que não foi feito, podendo ter sido feito com o apoio majoritário, quase absoluto do povo espanhol. Depois do golpe de Estado de outubro de 17 na Catalunha, com aquela manifestação comovente, maravilhosa, incomensurável em Barcelona, que fez Barcelona transbordar com cidadãos de toda a Espanha, indo à capital mediterrânea espanhola, que é Barcelona, para proclamar alto e bom som que a Catalunha não pertence à Espanha, a Catalunha é Espanha. Bom, então não foi feito nada. Não foi feito nada. Sim, nada. Aquilo foi deixado de lado e não foi feito nada. Como depois da manifestação multitudinária após o assassinato de Miguel Ángel Blanco, o que foi conseguido? Vou te dizer, Albert, o que aquela manifestação conseguiu? Pois se conseguiu que a ETA tenha assento parlamentar no Congresso dos Deputados na carreira de San Jerónimo. Eu vi. Isso foi o que se conseguiu. Graças a quem? Ao Zapatero. Dom Eduardo, eu mantenho a esperança, assim como o senhor, tenho certeza nos espanhóis e em seu caráter. Às vezes tomamos atitudes que ninguém espera e reagimos de forma heróica. Mostramos isso nas inundações de Valência. Ninguém precisou convocar para que todos os jovens fossem até lá, mesmo que tentassem impedir o caminho deles. Agora é o momento, talvez, de voltar a ter uma atitude heróica como a de Valência, sim. De forma natural e com o apoio das redes sociais e de meios alternativos. Eu continuo acreditando que a espécie na Espanha não pode ter degenerado, a percebe. Deixe-me acreditar nisso. Veja só, digo, ao Alberto, sim. O trabalho que você e mais 4,5 estamos fazendo nas redes sociais, nesses meios de comunicação pequenininhos, perseguidos, sem financiamento, sem apoio logístico, se esse trabalho que nós estamos fazendo, que está conseguindo despertar os espanhóis através das redes sociais e desses meios de comunicação convencionais, muito pequenos, com pouquíssima cobertura e sem apoio logístico. Se esse trabalho estivesse sendo feito pela direita política no Parlamento da Nação, nas prefeituras, nas comunidades autônomas, com a mesma energia que você, obrigado. Hoje não estaríamos como estamos. Mas essa oposição política é a que se dedica a amansar essa massa enorme de espanhóis que não querem. Não querem que Pedro Sánchez conclua seu nefasto projeto político. Pois bem, é a direita que os amansa, a direita política. Obrigado. E essa direita política, se estivesse onde eu e você estamos, estaria financiando esses meios de comunicação. Pois bem, não está. Eles nos viram as costas. Eles nos viram as costas, nos negam até o básico. Então só nos resta o povo. O povo espanhol. Como eu gosto de terminar essa conversa com essa frase. Só nos resta o povo espanhol. Já não confiamos em partidos, na direita, na oposição, no governo, nada, no povo sim. Senhor Eduardo Garcia Serrano, é sempre um prazer conversar com o senhor e começar a dissipar as névoas que tentam colocar diante de nós. Agora sabemos qual é o objetivo e temos que alcançá-lo. Conto com o senhor, na minha trincheira. Sempre. Sempre. No primeiro tempo de saudação, querido Albert, vou te receber. Acho que é erro. Outro enorme para você, querido. Adeus. Navegue com segurança com CyberGhost. Castillón Confidencial de Alberto Castillón. Castillón Confidencial de Albert Castillón.